Imagine por um instante o silêncio pesado de uma noite no acampamento de Jacó. As tendas repousam sob o céu estrelado, mas o coração da família pulsa em desespero e revolta. Uma notícia terrível percorre entre os irmãos. Diná, a filha única de Jacó e Lia, foi desonrada. Essa história, registrada nas páginas da Bíblia, não é apenas sobre tragédia e vingança, mas sobre honra, escolhas impensadas e as consequências que ecoam por gerações. E aqui está a grande questão que vai guiar nossa reflexão neste vídeo. Até que ponto a busca por justiça pode se transformar em sede de vingança? Essa pergunta é tão relevante hoje quanto foi nos dias de Jacó. Porque, se pararmos para pensar, quantas vezes em nossa vida já nos deparamos com situações em que a injustiça parecia gritar tão alto que a única resposta parecia ser a retaliação? Quantas vezes a ira travestida de justiça guiou decisões precipitadas? Mas antes de mergulharmos no episódio central, precisamos compreender o cenário, os personagens e as tensões que moldaram essa história. Só assim conseguiremos captar a profundidade do que realmente aconteceu. Jacó, também chamado de Israel, era o patriarca de uma família numerosa. Seus 12 filhos formariam as tribos que dariam origem à nação de Israel. No meio dessa multidão de irmãos havia uma única filha, Diná, filha de Jacó, e Lia. A presença de Diná tem um peso simbólico importante. Enquanto seus irmãos cresciam carregando o destino de se tornarem líderes de clãs e tribos, Diná representava a delicadeza, a continuidade da honra familiar e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade feminina em um mundo dominado por homens e marcado por alianças políticas, casamentos arranjados e disputas tribais. O livro de Gênesis, no capítulo 34, nos apresenta o ponto de partida. Diná sai para conhecer as moças da terra de Siquém. Era um gesto aparentemente simples, talvez movido por curiosidade ou pelo desejo de amizade. Mas esse ato abriria caminho para um dos episódios mais intensos e sombrios da narrativa bíblica. Siquém era filho de Amor, príncipe da região. Ao ver Diná, encantou-se por sua beleza. O texto bíblico nos diz que ele a tomou e se deitou com ela, humilhando-a. Esse momento se torna o estopim da tragédia. Mas aqui surge uma questão crucial. Teria Siquém agido apenas com violência e brutalidade, ou, segundo algumas interpretações, poderia ter tentado transformar sua paixão por Diná em algo mais duradouro? O próprio relato mostra que ele passou a amá-la e até buscou convencer seu pai, Hamor, a negociar com Jacó para que pudesse tê-la como esposa. Essa ambiguidade é chocante e gera reflexões até hoje. Afinal, como lidar com uma situação em que há amor declarado, mas que nasceu de um ato de desonra? O amor poderia apagar a violência inicial? É nesse dilema que a história começa a ferver. Quando Jacó soube do ocorrido, permaneceu em silêncio até que seus filhos voltassem do campo. O texto bíblico enfatiza o silêncio do patriarca, um silêncio pesado, talvez de dor, talvez de prudência, mas os irmãos de Diná reagiram de forma bem diferente. Entristeceram-se e iraram-se muito, porque tal ato era considerado uma desonra intolerável em Israel. Para eles, aquilo não era apenas um insulto pessoal contra Diná, mas uma afronta contra toda a família e sua honra. E aqui vemos surgir um tema universal: a honra. Para os povos antigos, a honra da família estava acima de qualquer interesse individual. Quando alguém era desonrado, toda a casa carregava a vergonha. O que você faria se alguém que ama profundamente fosse ferido dessa maneira? Essa pergunta ecoa em nosso coração, e é exatamente o tipo de reflexão que nos prende à narrativa bíblica. Amor, pai de Siquém, procurou Jacó e seus filhos para negociar. Ele reconheceu a gravidade da situação, mas apresentou uma proposta de reconciliação, que Siquém se casasse com Diná,
Mais ainda, ofereceu alianças, trocas comerciais e casamentos mistos entre as famílias. Em outras palavras, ele dizia: transformemos essa tragédia em uma oportunidade de união entre nossos povos. Siquém, por sua vez, não apenas se mostrou disposto a casar-se, mas até ofereceu pagar qualquer preço que Jacó e seus filhos exigissem. Ele estava decidido a ter Diná como esposa. E aqui encontramos outro gatilho de curiosidade. Será que Jacó consideraria essa proposta? Seria possível transformar um ato de violência em um acordo de paz? Jacó estava diante de uma encruzilhada. Aceitar a proposta de amor significaria preservar a integridade física de Diná e talvez evitar uma guerra. Mas, por outro lado, seria também um ato de condescendência com a desonra sofrida por sua filha. Seus filhos, entretanto, já haviam tomado uma decisão silenciosa. Simeão e Levi, irmãos de Diná, estavam inflamados pela ira. A honra não poderia ser comprada com presentes, nem resolvida com casamentos arranjados. E é aqui que a narrativa começa a tomar um rumo perigoso, pois a busca por justiça começa a se misturar com a sede de vingança. Você já percebeu como muitas vezes, em momentos de dor, nossa mente procura caminhos extremos? Ou perdoamos além da lógica, ou desejamos vingança além da medida? É exatamente esse dilema que os filhos de Jacó enfrentavam. Será que eles escolheriam a justiça equilibrada ou cederiam à fúria do coração? Será que o silêncio de Jacó era sabedoria ou covardia? E até que ponto um erro inicial poderia desencadear consequências desastrosas para toda uma cidade? Essas perguntas permanecem suspensas, como uma nuvem prestes a despejar tempestade. O episódio chega a um ponto de tensão máxima, quando os irmãos de Diná respondem à proposta de amor e Siquém. Eles falam com astúcia, escondendo suas verdadeiras intenções. Aceitam a proposta de aliança, mas impõem uma condição: que todos os homens da cidade fossem circuncidados. Aqui está o detalhe explosivo. A circuncisão era o sinal da aliança de Israel com Deus. Transformar esse ato sagrado em moeda de troca era algo extremamente grave. Mas movidos pela ira e pelo desejo de vingança, os irmãos de Diná não hesitaram em manipular o sagrado para alcançar seu objetivo. E é aqui que encerramos o primeiro bloco. Em uma tensão crescente, onde a decisão tomada parece selar o destino não apenas de Siquém, mas de toda a sua cidade. A história de Diná nos coloca diante de dilemas que atravessam os séculos: justiça ou vingança, perdão ou retaliação, silêncio prudente ou ação impulsiva. O que começou como uma saída inocente de Diná para conhecer outras moças da terra se transformou em um turbilhão de emoções, honra e decisões radicais. Agora, o palco está montado para uma das vinganças mais marcantes do Antigo Testamento. Essa primeira parte nos ensina que, muitas vezes, o silêncio pode ser mais profundo do que palavras, e que decisões tomadas no calor da ira podem transformar dor em tragédia coletiva. Antes de agir, é preciso refletir: estou buscando justiça ou apenas alimentando minha sede de vingança? Imagine agora o acampamento dos hebreus em silêncio, mas desta vez não é o silêncio de Jacó. É o silêncio dos filhos que tramam algo em segredo. Simeão e Levi, inflamados pela dor e pela fúria, já não pensam em justiça equilibrada. Em seus corações, o desejo de vingança começa a tomar forma como uma chama que não pode ser contida. E aqui surge uma pergunta que nos persegue até hoje. Quando a vingança se disfarça de justiça, conseguimos enxergar a diferença. Essa é a linha tênue em que os filhos de Jacó caminham. A proposta feita a Amor e Siquém, que todos os homens da cidade fossem circuncidados, parecia um gesto espiritual, um convite à aliança. Mas, na verdade, escondia um plano sombrio, um golpe que mudaria a história daquela cidade e mancharia o nome de Israel.
Simeão e Levi, junto aos demais irmãos, disseram: Não podemos dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Somente consentiremos se todos os homens entre vós se circuncidarem. À primeira vista, essa exigência soava justa. Afinal, a circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e Abraão, uma marca de separação entre o povo de Israel e os demais. Mas, na verdade, eles estavam usando algo sagrado como uma armadilha. Esse detalhe é poderoso e merece nossa atenção. Quantas vezes, em momentos de ira, manipulamos valores espirituais, princípios e até a fé para justificar ações que, no fundo, nascem de nosso desejo de vingança? Amor e seu filho Siquém voltaram à cidade. Cheios de entusiasmo, reuniram os homens diante dos portões e apresentaram a proposta. O discurso foi astuto. Haveria benefícios comerciais. Haveria alianças familiares. Haveria prosperidade para todos. Eles não apresentaram a exigência da circuncisão como um fardo, mas como um pequeno preço a ser pago por um grande ganho coletivo. E assim, a cidade inteira foi persuadida. Os homens aceitaram a proposta. Cada um, desde os líderes até os servos, se submeteu ao rito da circuncisão. O texto bíblico diz que, no terceiro dia, quando eles sentiam mais dor, Simeão e Levi entraram na cidade de Siquém, com espadas nas mãos. O momento havia chegado. Os homens estavam vulneráveis, debilitados, sem forças para lutar. O que era para ser um pacto de união transformou-se em um cenário de massacre. Simeão e Levi mataram todos os homens da cidade, incluindo Amor e Siquém. E aqui está o clímax deste bloco. Diná foi resgatada da casa de Siquém, mas o preço da vingança foi a destruição de uma cidade inteira. O contraste é brutal. O amor declarado de Siquém por Diná, mesmo após sua desonra, não foi suficiente para impedir o sangue. O desejo de vingança falou mais alto. Podemos imaginar o horror daquela cena. As ruas cheias de gritos, o cheiro de sangue no ar, os corpos tombados um após o outro. Não havia misericórdia, apenas a fúria de irmãos que não mediram consequências. E a pergunta ecoa: será que a dor de uma família justificava o aniquilamento de uma cidade inteira? Esse episódio desperta reflexões profundas. Até onde vai a responsabilidade dos líderes quando decidem manipular símbolos sagrados para alcançar objetivos pessoais? Até que ponto o silêncio de Jacó alimentou a fúria dos filhos? Teria sido diferente se Jacó tivesse tomado uma posição mais clara desde o início? E mais, essa vingança realmente restaurou a honra de Diná ou apenas deixou uma mancha ainda maior sobre toda a família? Essas perguntas ficam em aberto, convidando o espectador a pensar e refletir sobre a tênue linha entre justiça e destruição. Depois do massacre, os demais filhos de Jacó se juntaram a Simeão e Levi. Invadiram a cidade, saquearam os bens, levaram mulheres e crianças como prisioneiros e tomaram todo o gado e riqueza. A cena que se formava agora era de completa devastação. O ato de vingança tinha ultrapassado qualquer limite de justiça. Não era apenas uma resposta à desonra de Diná. Tornara-se um saque, uma pilhagem, uma marca de destruição coletiva. E aqui vemos um padrão humano que atravessa os séculos. A vingança nunca se contenta apenas em devolver a dor. Ela sempre quer ir além, ultrapassar, humilhar e destruir. Quando Jacó finalmente falou, suas palavras foram de preocupação e repreensão. Vós me turbais, fazendo-me odioso entre os moradores desta terra. Sendo poucos em número, eles se ajuntarão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. Jacó enxergava as consequências políticas e práticas da vingança. A violência de seus filhos poderia atrair represálias das cidades vizinhas. O risco de destruição agora pairava sobre toda a família. Mas Simeão e Levi responderam com frieza:
Faria ele, pois, nossa irmã como a uma prostituta? A resposta revela o abismo entre a prudência do pai e a ira impetuosa dos filhos. Para eles, nada era mais importante do que lavar a honra de Diná. Aqui, a tensão alcança seu ápice, o conflito entre a honra e a sobrevivência, entre a fúria da vingança e a prudência do patriarca. Jacó se vê acuado, temendo a destruição de sua casa, enquanto seus filhos permanecem inflexíveis. O eco dessa história é poderoso. Quando a vingança é escolhida como caminho, não apenas o inimigo é atingido, mas todos ao redor sofrem com as consequências. Neste segundo bloco, vimos o desenrolar da vingança em toda a sua intensidade, da proposta aparentemente justa até o massacre brutal. Diná foi resgatada, mas a que preço? Essa parte da narrativa nos mostra que, quando usamos o sagrado como instrumento de manipulação e nos deixamos guiar pela ira, transformamos justiça em destruição. O coração humano é capaz de travestir vingança de justiça, mas o resultado nunca traz paz verdadeira. Quantas vezes em nossa vida repetimos esse padrão? Justificamos nossas atitudes extremas dizendo que é por justiça, quando, na verdade, estamos apenas alimentando uma ferida com mais dor. A história de Simeão e Levi é um alerta vivo. A vingança pode até satisfazer por um momento, mas suas consequências se estendem muito além do que imaginamos. Imagine o acampamento de Jacó logo após o massacre em Siquém. O silêncio que paira não é mais de expectativa, mas de temor. Os corpos ainda jazem na cidade destruída. O cheiro da morte invade o ar, e a alma de Jacó está pesada. O patriarca, que havia permanecido em silêncio durante grande parte da história, agora vê diante de si o peso das consequências. E surge uma pergunta inevitável: o que resta de uma vitória quando ela é conquistada à base da violência? Simeão e Levi acreditavam ter restaurado a honra de Diná, mas Jacó via outra realidade. Eles haviam colocado em risco a sobrevivência de toda a família. Ao redor, povos vizinhos observavam com inquietação. Se os filhos de Jacó foram capazes de destruir uma cidade inteira, que tipo de vizinhos perigosos eles seriam? Jacó expressou claramente sua preocupação. Vocês me trouxeram problemas, tornando-me odioso entre os cananeus e ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos em número. Se unirem contra nós, serei destruído, eu e minha casa. Essas palavras revelam o temor de um pai que, além de lidar com a desonra de sua filha, agora precisava encarar o risco de represálias violentas. Não se tratava apenas de política ou estratégia, era uma questão de sobrevivência. Aqui surge um dilema. Enquanto Simeão e Levi enxergavam honra, Jacó via perigo. Enquanto os filhos clamavam por justiça, o pai reconhecia a sombra da destruição. E nós, quantas vezes já vivemos momentos em que a vitória aparente escondia derrotas muito maiores? O massacre não apenas manchou a reputação da família de Jacó diante dos povos vizinhos, mas também criou uma rachadura interna. Simeão e Levi se justificavam, afirmando que não poderiam permitir que Diná fosse tratada como uma prostituta. Para eles, o fim justificava os meios. Mas Jacó não pensava assim. Seu silêncio inicial pode ter parecido covardia, mas agora sua voz se ergue como a de alguém que compreende que a violência nunca resolve a violência. Esse contraste entre o pai e os filhos revela uma ferida que não seria esquecida. Essa divergência atravessaria os anos e futuramente marcaria até mesmo as bênçãos de Jacó sobre seus filhos. Quando observamos o episódio sob a ótica espiritual, percebemos algo ainda mais profundo. Simeão e Levi usaram a circuncisão, sinal da aliança com Deus, como instrumento de engano e morte. O que era santo foi manipulado para justificar vingança. Esse detalhe é perturbador, pois nos lembra de quantas vezes, na história,
Pessoas usaram o nome de Deus para justificar guerras, perseguições e violências. É um alerta contra a instrumentalização do sagrado para fins pessoais. Será que Simeão e Levi acreditavam de fato estar defendendo a honra de Deus e de sua família? Ou será que, no fundo, estavam apenas alimentando a própria ira? Essa história nos convida a refletir sobre pontos cruciais. O silêncio de Jacó foi prudência espiritual ou passividade diante da injustiça? Até que ponto os irmãos de Diná estavam defendendo sua irmã? E até que ponto estavam apenas alimentando sua sede de sangue? Será que a verdadeira honra de Diná foi restaurada ou apenas encoberta por mais tragédia? Essas perguntas permanecem abertas, ecoando não apenas na narrativa bíblica, mas em nossas próprias vidas. No meio de toda essa narrativa, há um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Diná permanece em silêncio. A Bíblia não registra suas palavras, não mostra suas emoções. Ela foi desonrada, depois resgatada, mas sua voz não aparece em nenhum momento. Esse silêncio nos leva a pensar em todas as vítimas ao longo da história, que mesmo sendo o centro da dor, acabam invisibilizadas pelos atos de vingança ou pelas disputas de poder ao redor. Diná representa milhares de pessoas cujas histórias foram narradas por outros, mas cujas vozes permaneceram apagadas. O massacre de Siquém não passou despercebido diante de Deus. Mais tarde, quando Jacó estava no leito de morte, abençoando seus filhos, as palavras dirigidas a Simeão e Levi foram duras. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e por seu prazer mutilaram touros. Maldita seja a sua ira, porque era feroz, e a sua fúria, porque era cruel. Gênesis 49 e 5:7. Aqui vemos que a justiça de Deus não se confunde com a vingança humana. Aquilo que parecia uma vitória momentânea para os irmãos de Diná tornou-se uma maldição que marcou sua descendência. Esse é um dos momentos mais fortes da narrativa, a lembrança de que Deus enxerga o coração e julga as intenções, e não apenas os resultados aparentes. O auge deste bloco acontece quando compreendemos que a vingança, embora tenha trazido satisfação imediata a Simeão e Levi, custou-lhes um legado de maldição. Diná foi usada como pretexto, mas o preço pago foi a desonra espiritual e a divisão familiar. A vitória aparente transformou-se em derrota duradoura. Essa é uma das grandes ironias da história. A tentativa de restaurar a honra resultou em mais vergonha e dor. Neste terceiro bloco, vimos como as consequências do massacre não se limitaram àquele momento. O ato de Simeão e Levi deixou marcas profundas. No temor dos povos vizinhos, na divisão dentro da família de Jacó e até mesmo no destino futuro de suas tribos. A história nos mostra que a vingança pode até oferecer uma sensação imediata de justiça, mas no fim cobra um preço altíssimo. Quantas vezes nós, em nossas próprias vidas, tomamos decisões no calor da ira, acreditando que estamos fazendo justiça, quando, na verdade, estamos apenas semeando destruição futura? A história de Diná e de seus irmãos nos chama a refletir. A verdadeira justiça pertence a Deus. Quando tentamos assumi-la pelas próprias mãos, corremos o risco de transformar dor em maldição. Imagine o peso do silêncio que ficou depois do massacre em Siquém. Não havia celebração, não havia alívio, apenas medo, vergonha e a sensação de que algo irreversível havia sido feito. Diná, que deveria ser o centro de cuidado, permanecia calada, enquanto os ecos da violência cometida em seu nome se espalhavam por toda a região. E aqui surge uma pergunta crucial para nós. Quando a vingança é escolhida como caminho, será que ela realmente cura a ferida ou apenas aprofunda ainda mais a dor? Essa é a chave para compreendermos não apenas a história de Diná,
mas a mensagem que atravessa gerações e chega até nós hoje. Após o massacre, Jacó e sua família não puderam mais permanecer em Siquém. A tensão com os povos vizinhos era insustentável. A reputação da casa de Jacó estava manchada, não como guardiões da fé, mas como autores de um massacre. Foi nesse contexto que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Gênesis 35:1. Aqui percebemos algo extraordinário. Mesmo diante da violência e do erro humano, Deus não abandonou Jacó. Pelo contrário, o chamou de volta ao lugar da aliança, ao lugar da presença divina. É como se o Senhor dissesse: apesar das falhas, eu ainda tenho um propósito para você e para sua família. Antes de subir a Betel, Jacó deu uma ordem clara à sua casa: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Gênesis 35:2. Esse detalhe é fundamental. O massacre em Siquém havia exposto não apenas a violência dos filhos, mas também a fragilidade espiritual da família. Eles carregavam ídolos, estavam divididos e precisavam se purificar. A ida a Betel não era apenas uma mudança geográfica, mas uma restauração espiritual. Era o chamado para abandonar a vingança, os ídolos e as impurezas e voltar-se novamente para Deus. No meio dessa transição, continuamos a perceber a ausência da voz de Diná. Ela não fala, não opina, não é ouvida. Sua dor foi tomada como justificativa para uma guerra, mas ela mesma permanece em silêncio. Esse detalhe é um convite para refletirmos sobre quantas vezes ainda hoje as vozes das vítimas são silenciadas, substituídas por discursos de vingança, ódio ou conveniência. Será que realmente escutamos aqueles que sofrem? Ou será que usamos sua dor como justificativa para nossas próprias agendas? Essa parte da narrativa levanta questões poderosas. O que teria sido da história se Jacó tivesse buscado justiça em Deus, em vez de permitir que seus filhos assumissem a vingança? Será que a voz de Diná, se tivesse sido ouvida, poderia ter conduzido a um caminho diferente? Até que ponto a ira de Simeão e Levi mudou o destino de sua descendência, sendo lembrados não por sua bravura, mas por sua crueldade? Essas perguntas abrem espaço para entendermos que cada decisão tem consequências que ultrapassam o momento imediato. O massacre de Siquém foi condenado pelo próprio Jacó em suas bênçãos finais. Mas, ao mesmo tempo, vemos que Deus continuou conduzindo sua promessa através da descendência de Jacó. E isso nos mostra um princípio eterno. A justiça de Deus não se perde, mesmo quando os homens falham. Enquanto os filhos escolheram a espada, Deus chamou Jacó ao altar. Enquanto a vingança destruiu uma cidade, a aliança em Betel restaurou o caminho da promessa. Essa tensão entre a falha humana e a fidelidade divina é o coração da história. O ponto culminante desta narrativa acontece em Betel. Jacó ergueu um altar e chamou aquele lugar de El Betel, que significa Deus da casa de Deus. Ali, Deus apareceu novamente a ele, reafirmando a promessa: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Gênesis 35, 10, 11. Enquanto o massacre em Siquém havia manchado a família, o encontro em Betel restaurou a aliança. Esse é o clímax da história. A lembrança de que, apesar da violência e da desonra, Deus permanece fiel ao seu propósito. Neste último bloco, vimos que o desfecho da história não é apenas sobre vingança e destruição, mas sobre restauração. A família de Jacó, marcada pelo erro, foi chamada por Deus a voltar ao altar. Diná permanece como um símbolo da dor silenciada, mas também
como um lembrete de que a verdadeira justiça não está na espada, e sim em Deus. A história de Diná nos ensina que a vingança nunca traz paz, apenas prolonga a dor. Mas também nos mostra que, mesmo no meio do caos, Deus continua chamando seu povo de volta à aliança, de volta ao altar, de volta à esperança. Se você tem carregado feridas ou injustiças, lembre-se, a vingança pode parecer doce no início, mas amarga no fim. Somente em Deus encontramos a verdadeira justiça e a verdadeira restauração. Se essa série sobre Diná, a filha de Jacó, falou com você, não pare por aqui. Há muitas outras histórias bíblicas profundas que trazem lições poderosas para a nossa vida hoje. Continue acompanhando nossos conteúdos, porque cada vídeo é uma oportunidade de crescer em fé, sabedoria e entendimento. E claro, permaneça conosco nessa jornada para não perder nenhum próximo episódio dessa caminhada pela palavra.